Amém, igreja? A palavra do Senhor vai nos dizer em livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glórias a Deus. Nota que o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, ele está rogando. Ele está indo no mais íntimo para que nós venhamos entender a necessidade de apresentar um sacrifício a Deus. Só que esse sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Vamos fazer uma breve meditação sobre como ofertamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o nosso culto seja sempre racional. Porque muitas das vezes nos achegamos a Deus movido à emoção, movido à paixão, a um impulso violento das emoções que não dura. É como aquela tocha, aquela chama que incendeia rapidamente um canavial de cana, mas logo se acaba. Tem muito calor, tem muito fogo, mas não tem continuidade. Não é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz em Números: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Glórias a Deus. A palavra de Deus vai falar que temos que apresentar um sacrifício vivo. O sacrifício é definido como aquilo que consagramos a Deus. Exemplos, dízimos, ofertas são sacrifícios. O Espírito Santo de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, está rogando, igreja, para que nós venhamos apresentar a nossa vida como sacrifício a Deus, nos entregar completamente a Deus. Ele mesmo dá o exemplo. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 2, de verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias a Deus. Então temos o primeiro exemplo de sacrifício vindo da parte de Cristo. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo se quisermos ostentar e segurar o título de cristãos. Ostentar talvez não seja a palavra, mas testemunhar, dar um bom testemunho da palavra cristão. Se quisermos verdadeiramente sermos cristãos, devemos seguir o exemplo do Cristo. Glórias a Deus. A Bíblia, ela nos fala de vários tipos de sacrifício, para a gente ter uma compreensão. Mas eu gostaria daqui de destacar dois tipos de sacrifício: o holocausto, que significa totalmente queimado, e a oferta, o sacrifício de oferta pacífica. Glórias a Deus. No holocausto, a vítima é colocada sobre o altar e deixada para ser consumida totalmente pelo fogo. Nada dali é resgatado. Era ofertado o holocausto pela manhã e pela tarde. Temos que fazer esse sacrifício de holocausto para Deus toda manhã e toda tarde, nos apresentarmos diante de Deus em oração, no intuito de deixar com que Deus venha nos purificar e consumir tudo aquilo que não deve estar ali. Devemos nos permitir com que Deus nos purifique com seu fogo consumidor. Glórias a Deus, aleluias. Mas há também a oferta de pacífica, o sacrifício de oferta pacífica, na qual parte daquilo que era ofertado era totalmente queimado. Deus, ele seleciona, e ali em Levítico ele vai dar as diretrizes da parte que deveria ser queimada, mas outra parte o ofertante ele poderia resgatar. Ali está o exemplo de Elcanã, quando ia ofertar e dava uma parte para Ana. Então nessa parte Deus nos permite, e vou dar um exemplo aqui, um sacrifício de oferta pacífica. Quando viemos a Deus orar e pedir para Deus que Ele venha interceder em nosso favor diante de algumas coisas ou algumas situações que estamos vivendo. Por exemplo, a enfermidade se achega, precisamos da parte do Senhor da cura. Então oramos e pedimos a Deus, ofertamos um sacrifício de oração, louvamos e exaltamos o nome de Deus, reconhecendo que somente Ele tem o poder e a autoridade, e se assim quiser, nos tirar dessa situação. Outro exemplo, a financeira. Quando não há portas abertas, quando estamos sofrendo perseguição ou aquilo que é semeado na terra, nós não conseguimos colher, pedimos para Deus derramar bênçãos do céu. Estamos apresentando nossa oração como um sacrifício de oferta pacífica, na qual queremos recolher algo em troca. Glórias a Deus. Mas aí é o perigo.
Porque muitas das vezes somos levados a somente sacrificar a oferta pacífica, daquela oferta que poderemos resgatar alguma coisa. Quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a prosperidade, eu quero que Deus trabalhe, que liberte. Aí eu vou e oro para Deus. E essa oração, eu vou dizer para a igreja, essa oração sempre é feita com fervor. A enfermidade vem, Deus nos leva para o leito, a perseguição vem, a escassez vem, dobramos os nossos joelhos e pedimos com fervor. Mas e atenção para o holocausto, para pedir que Deus venha nos limpar e consumir tudo aquilo que não deve estar ali. Glorificar o nome de Deus, porque Ele é Deus. E isso estamos ofertando, glórias a Deus, aleluias. Quando a Bíblia diz sacrifício de louvor, este holocausto visa totalmente e somente a Deus. Olha o que Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Glórias a Deus. E aqui não é somente dentro do templo, igreja. O sacrifício de louvor e de adoração como holocausto deve ser o testemunho até mesmo calado. Até mesmo calado, devemos testemunhar e testificar a glória de Deus. O mundo deve saber que se somos alguma coisa ou estamos em alguma situação, é porque Deus assim o quer, é porque Deus assim operou, é porque Deus assim o permitiu. Seja no alto, seja no baixo, seja naquilo que agrada a carne, seja daquilo que leva a carne a buscar a Deus e a padecer, para se humilhar, para aprender a se humilhar e buscar a Deus. Isso é o verdadeiro sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é somente abrir os lábios aqui dentro da igreja e lá fora os mesmos lábios que aqui adora e bendiz o nome de Deus, lá amaldiçoar e injuriar os nossos irmãos. Então esse é o sacrifício de holocausto que devemos ofertar todos os dias a Deus, pela manhã e à tarde, à noite e de madrugada, orando continuamente perante Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Devemos entender isso, igreja, que sacrifício de louvor, louvar a Deus, é entender que não somos nada, que não temos nada, que não podemos nada, porque Deus é tudo. Glórias a Deus. Por isso em Romanos 11:36 a palavra de Deus diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glórias a Deus. Amém, igreja? Entende a necessidade de não ir buscar a Deus somente no momento de aflição, mas buscar a Deus continuamente, porque se Deus tirar o fôlego que nos traz a vida, voltamos ao pó instantaneamente. Então devemos ter sempre isso em mente e nos ofertar diante de Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. Glórias a Deus. Devemos pregar o evangelho em todo o tempo e sempre que tiver oportunidade, abrir a palavra de Deus. Podemos testemunhar e pregar o evangelho de Deus sem mesmo abrir a Bíblia, somente com o testemunho que damos da nossa vida. Mas a outra parte também está, a oração. Olha o que Filipenses diz: então eu só devo ofertar o holocausto? Não, também podemos pedir a Deus. Filipenses 4:6, a palavra de Deus vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Glórias a Deus. Se já estamos louvando, igreja, temos que entender que já estamos louvando a Deus com os nossos lábios, já estamos colocando a Deus no seu verdadeiro lugar, que é o lugar mais alto, e estamos diante dos seus pés, permitindo que a mão de Deus esteja sobre nós. Não precisamos ficar inquietos. Deus vai operar, Deus vai trabalhar, Deus vai curar, Deus vai libertar. E se Ele não quiser fazer isso no tempo que queremos, glórias a Deus, temos o céu e toda a eternidade para gozarmos da presença do nosso Deus. Aleluia. Isso devemos entender como sacrifício vivo, ofertando a nossa vida em todo o tempo. Glórias a Deus. Mas esse sacrifício também precisa ser santo. Ele tem que ser santo. Mateus 23, verso de número 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior?
A oferta ou o altar que santifica a oferta? Se estamos ofertando na nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, temos que ver aonde e como estamos ofertando. Glórias a Deus. Para que o sacrifício seja santo, igreja, ele precisa ser oferecido em altares santos. Essa primícia e essa prerrogativa não pode ser negligenciada. Glórias a Deus. Esses três quesitos do sacrifício vivo, santo e agradável tem que estar junto. É uma sequência perfeita que precisa ser observada com toda atenção e diligência. Glórias a Deus. Quando algo que é tido por puro toca o imundo, o puro não purifica o imundo, mas o imundo contamina o puro. Então, se a nossa vida está purificada no sangue do Cordeiro e estamos ofertando a Deus como sacrifício vivo, temos que vigiar em quais altares estamos ofertando. Por isso que não é vão que o Espírito Santo de Deus, igreja, sempre traz a nossa lembrança essa passagem muito importante que se encontra em 2 Coríntios capítulo 6 e versos de número 14. Glórias a Deus. Devemos aprender a ter intimidade com a Bíblia e buscar no Espírito Santo o entendimento e o conhecimento, para que todas as vezes que estivermos diante de um altar que não é santo, nós sairmos, nós não nos prostrarmos, nós não nos rendermos. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Não adianta o sacrifício ser vivo se ele não for santo, porque se não for santo e se tiver comunhão com o imundo, se tiver sendo ofertado e entregue a Deus de uma maneira errada, num altar errado, igreja, Deus não recebe, não é o nosso Pai e ele não nos toma por filho. Por isso devemos vigiar bem aonde estamos tendo sociedade. Nem tudo que diz Deus, 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 verdadeiramente é Deus. Estamos num período lá na escola, na qual os alunos não estão e a gente tem que ir para cumprir o horário. E ali na conversa, uma mulher vira para mim e fala que o nosso Deus é o mesmo, independente de onde procura, se está procurando aqui na casa de oração ou na igreja romana. E qual é a atitude? O que eu devo fazer? Primeiro, sacrifício de holocausto, glorificar a Deus. Não, desculpa, mas está errado. O meu Deus não é o mesmo Deus que você serve. O Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus que a igreja romana serve. E eu vou dizer mais, muitas outras igrejas que se dizem aí cristã, gospel ou evangélicas também servem. Porque muitos estão servindo um Deus que é Papai Noel, um Deus que só dá presente, um Deus que aceita tudo e não requer nada. Mas o Deus que eu sirvo, ele sim é consolo, é abrigo, é refúgio, é fortaleza, mas ele exige santidade em todo o tempo. Ele exige abnegação daquilo que é mundano para buscar aquilo que é excelente, aquilo que é do céu. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu busco, o Deus que eu adoro e o Deus que eu chamo de Pai, ele não pode ser comparado com estátua de ouro, de prata, de pau, de barro, de gesso. Não, em hipótese alguma. O Deus que nós servimos, igreja, está no céu, mas ao mesmo tempo escolheu você para fazer morada e para que nós sejamos templo dele. Então devemos glorificar a Deus em todo o tempo, em todo instante, e mostrar que não a sociedade. Por quê? Porque se naquele momento eu me calasse e falasse é verdade, o mesmo Deus, o nosso Deus é o mesmo,
ou adoramos em lugares diferentes. Eu estava tendo comunhão, sociedade, consenso, concórdia com aquilo que a Bíblia fala que eu não posso estar. Então cuidado com aquilo, com os hinos que ouvimos, cuidado com aquilo que se chama hino, mas na verdade é adoração antropológica, que visa adorar e exaltar o homem e não exaltar a Deus. Cuidado com as pregações que só massageiam o ego e não busca levar o homem a uma vida de santidade, de temor e tremor. Cuidado com essas pregações que não despertam temor. Cuidado, igreja, porque não há um homem que andou na terra, com exceção do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, que seja digno de louvor e adoração, que mereça ser exaltado, muito menos eu, e desculpa dizer, muito menos você. O que a pregação ela tem que realizar com nós não é massagear o nosso ego, mas é nos despertar que Deus nos ama sim, que Ele entregou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar sim, mas exige de nós uma negação, um sacrifício vivo e santo da nossa parte. Glórias a Deus, é isso que devemos entender. Glórias a Deus, aí sim Deus nos aceita e nos toma como filhos, e Ele é o nosso Pai. E vem a terceira parte dessa mensagem de Romanos 12:1. A palavra diz em Atos, capítulo de número 10, versos de número 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, em qualquer lugar, o teme e obra o que é justo. Glórias a Deus. Então, para ser agradável a Deus novamente, tem que haver temor. O teme, temos que temer a Deus. Temos que saber que Deus, quando Jesus Cristo atraiu para si todos os nossos pecados, o meu e o seu pecado, Jesus Cristo teve que clamar: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Se guardarmos o temor do Senhor, como já foi apregoado aqui, nesse mesmo púlpito, aí seremos sim filhos de Deus. Aí sim aquela verdade que está escrito na epístola de 1 João, que nós não pecamos, vai ser verdade, porque o temor vai intervir no desejo e no colorido do mundo, e na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Então, antes de mais nada, temor. Deus se agrada em qualquer nação, em qualquer lugar, seja dentro da igreja, seja fora, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na roda familiar, seja na roda de amigo. Antes de mais nada, temor, e depois obrar o que é justo, realizar o que é justo. Porque temos que realizar boas obras e obras de justiça. A palavra diz que Deus, Ele se agrada, porque quando realizamos boas obras, a nossa fé, ela não é morta. Deus se agrada do sacrifício realizado com temor e acompanhado de boas obras. Boas obras porque o nosso sacrifício deve ser realizado com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras, igreja, é uma fé morta, como Tiago nos diz, capítulo 2, verso de número 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Glórias a Deus. A fé tem que arder constantemente em nosso coração, e essa fé ela precisa ser alimentada. Precisamos subir ao monte e buscar madeira, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos colocar constantemente madeira sobre o altar, para que a chama da nossa fé esteja acesa sempre, e isso é realizado através de boas obras. Se o culto dentro não for acompanhado de boas obras fora, se aqui que estamos realizando aqui dentro, os louvores e as adoração, sentado atentos ouvindo a palavra de Deus, não for realizado, não for acompanhado de boas obras quando sairmos daqui, igreja, misericórdia, o sacrifício ele não é vivo, e por conseguinte não será santo, será um sacrifício, um cadáver, não será santo e nem agradável a Deus, não passará de exercício físico, de pouco proveito. Por isso devemos vigiar e buscar sempre realizar boas obras. E muitas das vezes boas obras não é coçar e massagear o ego dos outros, não. A boa obra é realizar a verdade,
É quando estamos na roda de amigos, no temor do Senhor nos leva. Desse tipo de conversa eu não aceito. Se a conversa vai caminhar para esse tipo de depravação, na qual meu Deus não se agrada, não conta comigo. Colocaram no grupo, e no grupo lá do WhatsApp ou ali tem alguma coisa de imoral, alguma coisa que é postada que ofende a santidade de um cristão. Não posso pensar duas vezes para sair do grupo. Eu não posso pensar duas vezes, mas vai magoar. O importante é boas obras. Por que, igreja? Aquele que colocou vai vir atrás e querer saber. E é aí que louvaremos o nome do Senhor. Com os nossos lábios testificaremos que o nosso Deus é santo e que a nossa vida pertence a Ele. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Primeiro o temor do Senhor, depois as boas obras. Se Deus mandar também dar fome, dar alimento para aquele que tem fome, vestir aquele que tem nu, visitar o enfermo, encarcerado pela enfermidade, ou aquele que está preso nas cadeias, amém, também é boas obras, também devemos realizar essa obra e apregoar a palavra de Deus, mas devemos entender, devemos focar, devemos ter em mente que boas obras não é somente dar esmolas. Esmolas também é boas obras, mas não é só isso. Quando dizemos não, quando dissemos não conta comigo para isso, quando levamos os olhos daqueles que estão à nossa volta a ver o Filho, então também estamos realizando boas obras. Glórias a Deus. Por isso que Timóteo, ele vai falar a palavra de Deus em 1 Timóteo, ela vai falar capítulo 4, verso de número 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser, e da que há de ser. Glórias a Deus. Piedade significa ser uma pessoa zelosa, devota, temente a Deus. Então não adianta nada virmos aqui à igreja, virmos até a igreja, dobrarmos o nosso joelho como uma rotina e com um exercício físico, porque estamos exercitando, é de pouco proveito se não for acompanhado de piedade, se não for acompanhado de boas obras. Devemos temer para não ser religiosos vãos. A nossa religião não ser vã, mas a nossa religião, ela tem por obrigação ser viva, porque o Deus a qual servimos é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus glorioso. Glórias a Deus. E a nossa religião, ela deve refletir o Deus a qual servimos. Há muitas religiões ali fora que há cheio de cerimonialismo, há cheio de objetos, e há necessidade de tudo isso, de todo esse exercício físico, porque os deuses deles têm boca, mas não fala, o nosso fala. Tem olhos, mas não vê, o nosso Deus vê. Tem ouvidos, mas não ouve, o nosso Deus ouve. Glórias a Deus. Tem braços, mas não apalpa, e a mão poderosa de Deus trabalha em nosso favor. Então assim deve ser a nossa religião. Esse deve ser o nosso sacrifício. Esse deve ser a nossa oferta diante de Deus. Novamente, igreja, primeiro o sacrifício tem que ser vivo. Glórias a Deus. Depois ele deve ser santo. Depois ele deve ser agradável a Deus. Deve ser segundo as diretrizes de Deus. E assim nós devemos perseverar, porque dessa forma será aceito no nosso culto racional. Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, quando nós chegamos, Deus ele nos trouxe à memória aquilo que aconteceu com Abrão em Gênesis capítulo de número 15. Ali Abrão estava questionando a Deus o porquê ele não tinha filho, e Deus ainda falava que daria aquela terra à sua descendência. Ele mostrou do Damasceno, ele falou que iria escolher alguém na casa. Ele estava com o pensamento agitado e pensando em muitas outras coisas, em como ele faria para que a promessa de Deus fosse cumprida. E Deus ele garantiu, não vai sair das suas entranhas, vai ser do jeitinho que eu falei. E Abraão ele não via, Abrão, que ainda Deus não tinha mudado o nome dele, Abrão ele não via como, e Deus ele manda Abrão ele separar algumas ofertas, e ali Abrão ele teve que cortar no meio, ali ele teve que ofertar e colocar ali sobre o lugar, sobre o monte, a sua oferta. E a Bíblia fala que foi o dia todinho, e só depois, quando o sol se pôs, Abrão ele viu Deus, caiu temor sobre ele,
E depois de tudo aquilo que Deus prometeu, as promessas que todo mundo já conhece, a descendência será como a estrela do céu. Olha para o céu e conta se pode. Olha para as areias da praia do mar e conta se pode. E ele não podia. E depois de tudo isso, foi que uma fumaça de fogo veio e consumiu a oferta. Mas note que antes disso acontecer, aves de rapina vieram para tentar tomar do sacrifício de Abrão. Aves de rapina vieram tentar tomar enquanto Deus não manifestava o fogo e aceitava o sacrifício. Por isso, igreja, também é bom, é válido aqui. O Espírito Santo nos leva, incomoda a igreja a termos paciência. Estamos fazendo certo? Estamos ofertando a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Estamos seguindo as diretrizes de Deus, tintim por tintim, assim como Deus manda? Seja paciente. Se pensamentos de incredulidade, se algum tipo de ave de rapina tentar vir tomar a oferta que é de Deus, não permita. Como Abrão, toma do cajado, espanta. Como Abrão, dobra o joelho e pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. E não permita com que nada venha roubar o sacrifício que pertence somente a Deus. Amém? Então fica com essa palavra no coração. Que de hoje em diante possamos ofertar um sacrifício santo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se parecer que Deus está tardando, porque Deus não tarda, tem um tempo certo, determinado para todas as coisas. E se alguma ave de rapina tentar relar e tomar aquilo que é de Deus, não permita. Nem que tenhamos que passar o dia todinho ali espantando aves, para não retomar aquilo que é de Deus. E aves eu coloco ali pensamentos, aves ali eu coloco desejos, aves ali eu coloco companhias, aves ali eu coloco tudo aquilo que tenta tirar o nosso foco daquilo que realmente importa, que é Deus. Amém? Glórias a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, no nome de Cristo Jesus.